Você deve estar se perguntando o que é que eu estou fazendo com essa caneca, filmando uma caneca. Pois é, resolvi filmar uma caneca. Essa caneca eu ganhei em 2009 ou foi 2010, não me lembro bem. Mas foi uma caneca que me chamou bastante atenção. Ao olho nu assim olhando, ela é uma caneca preta com enfeites rosa e branco, tem o nome Emoção. E ela parece uma caneca simples, né, como as outras qualquer. Mas essa caneca ela me chama muita atenção com o que ela faz. Aqui eu tenho um pouco de água quente e olha só o que acontece quando colocamos água quente na caneca. Colocar bem cheia para você ver. Olha só, tá mudando de cor. Olha que linda. Ficando rosa. Então ela começa a aparecer várias palavras aqui do outro lado. E essas palavras tem dizendo assim, vibrante, vou colocar mais um pouquinho. Tem dizendo vibrante, única, inspirador, apaixonante, moderna, vibrante, surpreendente e alegre. Então essas são as palavras que tem nessa caneca. Quando você coloca água quente, ela se transforma nessa linda caneca rosa, né? Ela era toda preta e agora se transforma em rosa. E aí eu observando essas palavras que tinha aqui, me fez lembrar muito de uma pessoa, sabe? Quando ela estava toda preta, ela fica uma vida, né? Mas quando coloca água quente, ela fica com essas palavras, ela fica toda rosada, com flores. Eu lembrei de uma pessoa quando eu vi todas essas palavras. E essa pessoa que eu quero falar é sobre Jesus, assim. Jesus, quando nós não conhecemos ele direito, ele fica como no início dessa caneca, né? Sabemos que ela existe, que é bonita, mas só conseguimos ver ela toda preta, né? Sem nenhum contexto, sem nenhuma qualidade, sem nada. Mas aí quando nós conhecemos Jesus, ela se transforma muda de cor, né? E também ela se transforma nessas palavras. Jesus, ele, antes de eu conhecê-lo pessoalmente, né, ter uma experiência pessoal com ele, Jesus para mim só era o Filho de Deus, aquele que morreu numa cruz para nos salvar, mas eu não entendia o que isso significava. E quando eu conheci Jesus, ele se transformou todas essas palavras que essa caneca diz, né? Ele se transformou único na minha vida, ele se transformou na pessoa que é mais importante para mim, ele se tornou alguém que é inspirador. Ele me faz assim, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a qualquer área, qualquer coisa que aconteça na minha vida, assim, ele me dá uma esperança, ele me inspira a saber que existe uma vida a qual ele tem preparado para nós, como diz em João 14, né, que ele morreu, mas ele está indo para a casa do Pai preparar uma morada para todos nós, inclusive para mim. E aí Jesus começou a se tornar apaixonante na minha vida. E essa paixão por ele não é porque eu quero, assim, a cada dia mais ele tem me feito me apaixonar por ele, ele tem me atraído para ele. E Jesus ele se tornou assim apaixonante na minha vida. E outra também que ele me fez sentir muito foi emocionante, né? A palavra aqui é emocionante. Jesus ele tem esse dom, né, de mexer com o nosso coração, de mexer com nossos sentimentos e nos fazer amá-lo e desestruturar nossos pensamentos, o qual às vezes nós colocamos pessoas como prioridade em nossas vidas. Mas Jesus nos mostra que o amor verdadeiro e emocionante é aquele que nós devemos ter pelo Pai, né, por Deus. E depois disso, tem aqui alegre. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, agradeço a Deus por tudo que eu vivi na minha vida. Quem me conheceu antes de Jesus sabe que toda a vida eu fui uma pessoa alegre, que sempre tive motivos em meio a todas as dificuldades da minha vida, eu sempre tive oportunidade de me tornar uma pessoa alegre. Mas Jesus, acima de todas essas palavras, ele é essa daqui, ó, surpreendente. Cada dia Jesus surpreende mais a mim, eu creio que a você também que está vendo esse vídeo. Ele é uma pessoa surpreendente. Então eu queria compartilhar com você e dizer que Jesus para mim essa caneca acaba simbolizando um pouco dele, né? Antes ela toda preta, a água quente é quando o Espírito Santo me fez perceber que eu precisava de um perdão, que eu precisava de uma reconciliação com o Pai. E depois que o Espírito Santo entrou na minha vida como uma água quente, como um fogo,
né? Ele me fez mudar de vida, outra forma de enxergar a vida, e ele me fez perceber que ele é todas essas palavras que estão nessa caneca. Esse é Jesus para mim, e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, tá bom? Que ele também possa ser tudo isso que eu falei e muito mais para a sua vida. Que Jesus te abençoe. Amém.